Infelizmente, tem gente que acha que a ditadura nem aconteceu, né? Mas Na verdade, lembrar para a não história repetir, do meu né? silêncio é interessante, porque é o seguinte, eu falei uma vez, em 1973, diante do Tribunal Militar. O Tribunal Militar é assim, tem um momento em que eu fui julgada pela primeira auditoria da Aeronáutica aqui do Rio de Janeiro. Eu fui presa no Exército, eu fui julgada na Aeronáutica. E tem um momento que eles permitem que o réu fale. E aí eu resolvi que eu ia denunciar a tortura. E muita gente disse, não faça isso, porque eu estava com 7 meses de gravidez, se você fizer isso, você volta para a prisão. Eu tinha saído, então, se você falar... E eu fui andando no centro do Rio, pensando, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Quando o juiz me chamou, e parece uma corte marcial, né? Porque são militares, todos militares assim, sentados. Aí eu falei, eu fui torturada. E foi assim, assim, assim. Eu falei em 1973. Pedacinho disso aí está no Brasil nunca mais, porque depois eles fizeram. Bom, aí passou, fiquei em silêncio, daí para diante eu falei, olha, eu vou cuidar da minha vida, eu vou criar meus filhos, eu vou trabalhar, vou fazer meu jornalismo, trabalho, vou fazer claro. meu trabalho. E eu acho que, aí quando chegou a redemocratização, eu falei, aí que eu não vou falar mesmo, porque eu vou cobrir a busca desses eventos, né? Então, eu cobri, fiz várias entrevistas, e quando deu a Comissão da Verdade, no governo Dilma, eu falei, cara, eu vou cobrir isso muito bem. E eu fiz muitos programas, comecei fazendo um documentário do Rubens Paiva, que ganhou um prêmio, o prêmio Vladimir Herzog. Eu me joguei nessa cobertura e nunca tinha falado. Teve um momento em que o Exército soltou uma nota, negando tudo, e falando assim, que não tinha havido desvio de função nas Forças Armadas. E aí, de repente, me deu uma luz, que é o seguinte, não falar por causa de mim, ok, mas ali, não mais como vítima, mas como testemunha, eu tinha sido testemunha do que tinha acontecido dentro das Forças Armadas. Eu precisava falar, não por mim, é pelos outros, pelos que não tinham voz. E porque foram mortos, porque foram destruídos emocionalmente, porque foram destruídos fisicamente. Eu falei, eu não posso ficar em silêncio, porque eu sou testemunha, eu sei o que é que aconteceu. Né? Eu fui torturada em frente a um quadro do Duque de Caxias, que estava dentro do Exército. Então, eu falei. Mas eu falei porque eu achei que era importante. Mas é muito importante, por isso que eu estou... muito importante, eu achei que era importante contribuir e dizer, olha, sim, teve tortura, e foi assim que eles se mantiveram no poder 21 anos, à custa de tortura. É isso, de Miriam, torturar quem pensava diferente. Então, a gente tem que levantar, desculpa até eu levantar esse assunto assim, que eu sei que é doloroso, mas acho que é tão importante, né? Porque realmente a gente passou recentemente por um tempo que diziam que não teve ditadura, imagina. E tem gente que continua negando, né? E tem gente, então é muito importante. E toda a minha solidariedade, meu amor, nossa, toda. Obrigada. Você falou uma frase tão bonita, a história do meu silêncio. Agora falei, olha que tem um livro aí. Agora, vamos falar de outra saga brasileira, que é o livro, meu Deus do céu, que tá aqui, gente. Olha aqui, Amazônia na Encruzilhada, gente. Esse livro daqui, olha que beleza. Porque essa mocinha daqui, além de tudo que ela faz, que eu quero falar do livro, assim, eu queria primeiro saber que tempo que você tem, porque ela tem podcast, ela tá na Globo News, ela toma conta, tá no Bom Dia Brasil. Tá aqui. Tá aqui, não se censura. É imortal, aí vira imortal. Tem que virar imortal, porque dá atenção pros 4 netos. Entendeu? Tem as histórias. Tem as histórias, a vida imortal. Mas é ativista do meio ambiente pra caramba, que isso eu acho lindo. Então, esse livro aqui dela, gente, é um livro muito importante, Amazônia na Encruzilhada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. E a contracapa, gente. A contracapa da ostentação. Olha a capa. Gente, olha só, essa foto. Conta, Mira, essa história, por favor. Essa história é uma reportagem que eu estava fazendo com Sebastião Salgado, na terra dos Auaguajá. É uma Amazônia maranhense. E a gente estava entrando dentro da mata para chegar onde tinha uma aldeia onde a gente ia ficar. E no caminho para lá, de repente, eu olho e vejo a câmera do Sebastião na minha direção. Eu falei, isso não está acontecendo comigo. Porque o Sebastião, ele fotografa o ensaio que ele vai fotografar. Ele ia fotografar os Auaguajá, não tinha menor, né? Não ia fotografar
a gente ali. Aí, quando ele coloca a câmera para mim, eu dou um sorrisinho, porque vai que... Aí ele fez a foto, e essa foto, por extrema generosidade dele, ele permitiu o Afonso, olha eu com o Sebastião Salgado ali. Lindo, lindo, lindo. Eu com o Sebastião Salgado, com os Auaguajá. Mira. Com os Auaguajá em volta. Esse menino atrás aí, Yui, era um menino líder dos adolescentes. E ele foi o que mais me deu informação. Porque eu cheguei lá, quase ninguém falava português, sabe? Uhum. E eu falei, Sebastião, sua vida tá ganha, porque você vai fazer foto. Eu tenho que entrevistar as pessoas. As pessoas não falam português, eu não falo guajá. E aí, o que vai ser?